as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram floras. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que nós estamos agradecendo a você por mais uma vez você estar nos privilegiando com a sua audiência. Estamos também agradecendo a Deus que nos chamou, nos intimou para participarmos dessa obra que é dele. Estamos então, em nome de Jesus, querendo transmitir a palavra do Senhor a você. Dessa vez, quem irá trazer a mensagem do Senhor é o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana Central, aqui de Maringá, e ele vai falar acerca do texto de Mateus capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte, versículos 24 a 27, que fala acerca de construir a sua vida com segurança. Se você tem intenção de aprender como construir a sua vida com segurança, continue aqui assistindo o programa Caminho da Vida, não desligue, não mude de canal. Nós daqui a pouco vamos conversar acerca disso, vamos ouvir a mensagem e depois nós vamos debater acerca da mensagem. Mas antes de nós partirmos para a mensagem, eu quero dar um recado muito importante. As igrejas costumam sempre fazer alguma atividade de Natal, alguma atividade especial no Natal, na Páscoa, e normalmente as cantatas são muito populares nesta época. E a Igreja Presbiteriana Central, justamente a igreja do pastor Eliseu, ela estará promovendo uma cantata de Natal, uma bela cantata de Natal, que irá ser apresentada quinta-feira agora, quinta-feira, na Igreja Presbiteriana do Jardim América, que fica na Avenida dos Palmares. E no domingo, ela estará sendo apresentada na Igreja Presbiteriana Central, domingo dia 9, às 19 horas. E aí você pensa, mas pastor, quinta-feira tem trabalho na minha igreja, domingo também tem trabalho na minha igreja, eu não estou querendo faltar nos meus trabalhos para ir assistir a cantata, como eu faço? Faça como eu. Faça como os membros da minha igreja, Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá. E faça como os membros de tantas outras igrejas. Vá assistir a cantata na Igreja Presbiteriana Central na segunda-feira, dia 10. Segunda-feira, pastor? Isso mesmo. Segunda-feira, dia 10 de dezembro, às 20 horas, essa cantata As Boas Novas, vai ser apresentada pelo coral, orquestra e equipe de teatro da Igreja Presbiteriana Central de Maringá, lá na Avenida 15 de Novembro, número 1163. Se você tem intenção de assistir um belo espetáculo falando acerca do nascimento de Jesus, celebrando o nascimento de Jesus, vá lá às 20 horas da segunda-feira, dia 10, ou às 19 horas do domingo, dia 9, ou então vá na Igreja Presbiteriana do Jardim América, na Avenida dos Palmares, e participe e assista esta bela apresentação musical que vai ser encenada lá. Nós daqui a pouco então vamos voltar aqui no programa Caminho da Vida com a mensagem do pastor Eliseu, falando acerca do texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, nos ensinando como construir a nossa vida com segurança. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com o programa O Caminho da Vida. Gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações. Associação de personagens e palavras. Curiosidades e brincadeiras inéditas. Aprendizado dinâmico e divertido.
sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Construindo a vida com segurança. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Nos diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando lemos a Bíblia, crendo na mesma como sendo a palavra de Deus, somos levados ao desafio de conhecermos a Deus através de Cristo Jesus e não através de recursos humanos. A religiosidade, as doutrinas, as estruturas denominacionais, tudo isto faz parte do aprendizado, constrói o nosso conhecimento, mas Deus é uma pessoa que busca o relacionamento conosco. Ele quer viver conosco no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Crer em Deus e ter com Ele um relacionamento de filho para com o Pai, ou seja, vivência na prática, é diferente de ser desta ou daquela religião, é diferente daquilo que muitas vezes pode ser transmitido dentro de casa através de palavras, mas sem o testemunho de fidelidade. Dessa forma, Deus pode ser mostrado ao mundo através da minha vida, através dos meus relacionamentos. Por exemplo, através do modo como eu vivo com os meus queridos, com os meus familiares, as pessoas mais próximas de mim dentro da minha casa. Em primeiro lugar, como é que eu posso construir a vida com segurança? Ouvindo atentamente a palavra de Deus. Vamos ler novamente os versículos 24 e 26. Presta atenção, o 24 e o 26, vamos fazer um paralelo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Os dois textos parecem iguais, porém, a diferença está justamente na reação que ambos os homens demonstram. Um ouviu atentamente, o outro ouviu por ouvir. Quando alguém ouve atentamente o que a palavra de Deus ensina, não ficará em dúvidas quando a tempestade aparecer. Por exemplo, no nosso relacionamento dentro de casa, não é o pai que vai dizer se é pecado ou não é. Quando nós olhamos para uma igreja, não é o pastor que, na verdade, vai determinar se pode ou não pode, cada um regendo-se muitas vezes por suas razões pura e simplesmente. Deus é quem vai edificar a nossa vida, Ele vai trabalhar na nossa vida. Deus é quem vai guardá-la de perigos, Ele vai trabalhar em todas as áreas das nossas vidas para que elas estejam firmadas em Sua palavra. É preciso ouvir a palavra de Deus com temor e com tremor, com compromisso. Isso é que faz a diferença entre ouvir somente por ouvir, pois quem ouve com fidelidade vai também passar para outros aquilo que recebeu da palavra.
Veja o que é que diz a palavra de Deus, por exemplo, em Romanos 10, 16 e 17. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Toda a diferença na nossa vida, tudo vai girar em torno da nossa reação, do ouvir diante daquilo que realmente nós aprendemos de Deus. É a palavra de Deus com seus ensinos, ocupando a mente, o coração de cada membro da família, por exemplo, que ensinará sobre a vida de adoração e serviço. E também sobre o que é pecado, determinando o que se deve fazer diante de cada situação. E isso, lógico, será refletido diante do mundo através do testemunho da minha vida. Em segundo lugar, como é que eu posso construir a vida com segurança? Vivendo a obediência como prioridade. Vamos olhar novamente os versículos 24 e 26. Outro paralelo nesses dois versículos. O 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Novamente, olhando para esses dois versículos, nos parece que são quase iguais. A diferença está no fato de que um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Um obedeceu e o outro não obedeceu sobre como construir com segurança. Nós temos um episódio no Velho Testamento que envolve a pessoa de Samuel e Saul. Saul era o rei. E ele precipitou-se, desobedeceu às orientações de Deus no que diz respeito a prestar culto. Ele fez o papel do sacerdote. Essa que nós vemos a lição que encontramos em Samuel, no 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Não basta somente querer fazer as coisas no sentido de desenvolver aquilo que nós achamos que está agradando a Deus. É preciso obedecer plenamente. A vida que teme a Deus acaba por se destacar de quem não crê, porque pode usar os preceitos e exemplos bíblicos com êxito para tratar de toda e qualquer situação a cada dia da vida. Quem obedece os ensinos de Jesus serve de tempero e de iluminação para o mundo todo. É o que nós encontramos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16. São ensinos de Jesus, são palavras de Jesus. Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós podemos usar aqui, por exemplo, na aplicação de ouvir e obedecer atentamente, a estrutura da família. A Bíblia fornece instruções claras para cada membro da família e, além de orientar sobre o que fazer quando um ou mais membros da mesma pecam, mostra o que fazer para que tal fracasso não ocorra novamente. Comparando-nos com o que a Bíblia requer de cada um de nós, nós podemos ver se estamos desobedecendo e então nos arrependermos, mudando para melhor o rumo de nossas vidas. Marque aí e veja depois o texto de Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 21, no sentido da Bíblia. Veja o que Deus tem para cada membro da família, por exemplo. Se todos ouvissem e obedecessem de forma fiel o que a palavra de Deus revela num texto como esse, as famílias viveriam hoje de um modo bem diferente e cultivaria a verdadeira felicidade. Mas, em último lugar, como é que eu posso construir a vida com segurança? Confiando em todo o tempo. Nós vamos ver agora os outros dois versículos, o versículo 25 e o versículo 27. O versículo 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Veja agora o versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Novamente, no primeiro momento, olhando para o texto, olhando agora, focando nesses outros 2 versículos, veremos que a tempestade caiu da mesma forma sobre as 2 construções, mas somente a que estava firmada na rocha continuou em pé. Na vida daqueles que crescem no conhecimento de Deus, a base sólida é justamente esse conhecimento. Por isso não pode haver disposição para cultivar aquilo que desagrada à vontade de Deus. Como, por exemplo, o rancor, o ódio, a inimizade, etc. Pois vidas controladas pelo Espírito Santo testemunham mudanças o tempo todo, porque confiam no que Deus está fazendo em suas novas vidas. Veja o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é o desafio que nós temos aqui? Praticar o conhecimento de Deus em nossos relacionamentos, demonstrando que confiamos em tudo o que Ele nos ensina. Isso leva à vitória sobre as nossas ansiedades, sobre os nossos medos, sobre as nossas dúvidas. A palavra de Deus diz que nós temos diante de nós uma prioridade tremenda. Nós precisamos entender e aceitar que o centro da nossa vida, o centro do nosso coração, o centro da nossa mente precisa ser ocupado totalmente por Jesus e pelos princípios que Ele ensina em Sua palavra. Em Mateus 6, no finalzinho do capítulo, nos versículos 33 e 34, esta é a recomendação de Jesus na palavra. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós somos chamados para confiarmos plenamente nos propósitos, nos planos, em tudo que Deus tem para as nossas vidas. Nosso exemplo maior é o Filho de Deus. Ele ouvia atentamente o Pai, obedeceu plenamente a Ele e demonstrou totalmente confiança nos seus planos até o fim. E a palavra de Deus diz que ele obedeceu até cumprir a chegada da cruz. Ele obedeceu totalmente aos planos do Senhor. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, o finalzinho desse Sermão do Monte no qual nós estamos meditando, quando Jesus acabou de ensinar aquelas palavras, quando ele acabou de dizer, porque as pessoas viam que ele realmente ouvia o Pai, que ele obedecia plenamente ao Pai, que ele confiava totalmente no Pai. O texto diz assim, Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus falava e vivia o que falava. Jesus ensinava e testemunhava através de todo o seu comportamento aquilo que ele ensinava. Nós podemos concluir dizendo que Deus não procura gente perfeita. Deus não está procurando pessoas perfeitas porque sabe que elas não existem. Ele procura gente fiel. Gente que se encontra com Cristo Jesus, o seu Filho, o reconhece como Salvador, entrega a Ele a sua vida e passa a usar esta vida como um instrumento, como um vaso, como algo que serve plenamente ao Senhor. Em Lucas capítulo 12, versículo 43, esta é a palavra para aqueles que servem fielmente. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação.
Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Acabamos de ouvir uma mensagem do pastor Eliseu de Lima acerca do texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, final do Sermão do Monte, acerca de como construir uma vida com segurança, ou como construir segurança na sua vida. E eu quero começar esse nosso momento de bate-papo justamente abrindo aqui com o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, como é que eu posso desenvolver o meu relacionamento com Deus, uma vez que o senhor colocou logo na abertura até da mensagem, falando da importância do desenvolvimento do relacionamento, dizendo que Deus se interessa em se relacionar conosco. Então, como é que eu, da minha parte, posso, em contrapartida, investir para que esse meu relacionamento com Deus seja desenvolvido? Nós temos dois textos interessantes na palavra, pastor Luiz Henrique. João capítulo 3 e João capítulo 4. No João 3, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos. Aí Jesus fala sobre o novo nascimento. Então, para ter um relacionamento com Deus é preciso esse novo nascimento, ou seja, é preciso crer em Jesus realmente como sendo Salvador, como sendo o Filho de Deus, para ter um relacionamento com Ele. E no capítulo 4 é o encontro de Jesus com a samaritana, quando ele diz lá nos versículos 23 e 24, na versão que eu tenho aqui, a nova versão internacional diz: "No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Então, como é que eu vou me relacionar com Deus? Quando eu falei sobre religião e tal, tem que ficar claro, não é que eu estou desfazendo a religião. O que eu estou dizendo ali é que a religião não pode me levar a Deus. Quem vai me levar a Deus, quem vai me revelar a Deus, é Cristo Jesus e que é revelado na sua palavra. Então, o relacionamento é com uma pessoa. Eu preciso crer realmente que Deus é uma pessoa. Então poderíamos dizer, nesse caso até, que a religião não é o caminho até Deus, ela só apresenta quem é o caminho, e a religião sadia, a boa religião, é aquela que apresenta mais fielmente esse caminho, e aquela religião deturpada é aquela que apresenta o caminho de uma maneira mais embaçada. E, consequentemente, eu preciso desenvolver o meu relacionamento com esse caminho e não com a religião. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E aí nós precisaríamos, e aí sim o pastor Eliseu entrou no restante da mensagem, falando da necessidade de ouvirmos, para que nós possamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender a ouvir. Agora, mediante a isso, será que qualquer tipo de ouvir seria suficiente para que nós desenvolvêssemos esse relacionamento com Deus? E essa pergunta que eu quero fazer tem a ver com essa minha dúvida. Qual deve ser, pastores, vou até abrir, deixando a liberdade para que qualquer um abra o debate nessa pergunta. Qual deve ser a postura do cristão quando ele se põe a ouvir a palavra de Deus na intenção de desenvolver esse relacionamento com Deus, citado pelo pastor Eliseu? Olha, nós temos que ter alguns cuidados, porque alguém disse uma vez, não me lembro quem, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Exatamente, já ouvi também. Mas na verdade não é a Bíblia que é a mãe de todas as heresias. É a interpretação bíblica, erradamente, que é a mãe de todas as heresias. Nós corremos o risco de ouvir a palavra e não entendermos a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo para nós entendermos realmente o que a palavra de Deus quer dizer quando ela diz alguma coisa. Por exemplo, Jesus disse aqui no capítulo 13 de Mateus, principalmente no versículo 23, assim, mas os que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Depois ele diz assim: este frutifica e produz a 100, a 60
e a 30 por 1. Então, ouvir a palavra, eu acredito que hoje tem muita gente ouvindo a palavra. Verdade. Por causa dos meios de comunicação, você liga a televisão, olha, em quase todos os canais, se não em todos os canais, tem alguém falando da palavra. Tem alguém falando de Deus, tem alguém falando de Jesus. Mas ou as pessoas compreendem distorcidamente a palavra, ou as pessoas simplesmente não compreendem. Não. Parece que elas estão com o coração... O próprio capítulo 13 de Mateus fala que porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e sejam por mim curados. A impressão que se dá é que as pessoas estão ouvindo, entendendo a palavra como uma mera religião, e não estão compreendendo a essência da palavra de Deus, o que é realmente a essência da palavra de Deus. Uma das coisas que talvez a gente possa perceber é a ausência de interesse em entender. De repente as pessoas ouvem sem ter tanto interesse em compreender, porque o compreender vai implicar em compromisso. Se eu entendo o que Deus quer de mim, ou eu abraço o que Ele quer de mim, e isso requer um compromisso, requer renúncia, é algo que para muitos é desagradável, ou então eu vou ser cobrado por saber e não fazer. Ou elas ouvem e interpretam a palavra só para o seu próprio benefício. Quando é para o seu próprio benefício, aí há uma interpretação. Bom, eu acredito, a palavra de Deus diz que Deus é espírito, a sua palavra também é espiritual. Mas aquele que ouve essa palavra espiritual simplesmente com o ouvido carnal, não vai conseguir entender e vai fazer das mais diversas interpretações. Tem que ouvir com o ouvido, esse ouvido aqui carnal, mas também com a nossa alma também, né? Com o nosso espírito. Tem que ter uma transformação interior para ouvir, entender e praticar essa palavra. Mas nós estamos colocando aqui acerca de duas pessoas diferentes. Aquele que ouve com temor a Deus e aquele que ouve sem temor a Deus. Ou seja, o cristão e o não cristão. Mas existem momentos em que o próprio cristão ouve a palavra de Deus e é transformado por ela, mas também outros momentos em que ele ouve de uma maneira negligente, de uma maneira em que ele não se permite ser transformado, ser mudado por essa palavra, de uma maneira que ele não dá ouvidos. Ele ouve, mas não dá ouvidos, não dá atenção. O que motivaria isso e qual seria a consequência disso para a vida desse cristão? Como nós podemos olhar para essa circunstância? Nós estamos falando de algo subjetivo, porque é a questão de ouvir a palavra de Deus. Você abre a Bíblia, você vai ler, Deus não vai falar, não vai sair um som daqui, porque Ele já revelou em sua palavra aquilo que é a sua vontade para ser conhecida por nós. Então é necessário a ação do Espírito Santo, é necessário que se busque assim com fé. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então o que é necessário? É necessário a ação do Espírito Santo, a pessoa buscar a orientação, pedir a Deus que realmente revele. Alguém pode abrir aí a Bíblia e ler e não entender nada, mas nós cremos que se há uma busca mesmo sincera pela orientação do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que inspirou a palavra, ele que inspirou esses homens a escreverem a palavra durante 1.600 anos. Essa semana passada, num momento de evangelismo pessoal, a pessoa me perguntou: mas pastor, isso aqui não pode ser só mente humana que colocou isso aí e escreveu uma religião? Eu disse: olha, precisaria ser uma mente fantástica, porque nós estamos falando em 1.600 anos para escrever toda a Bíblia. Então, 40 pessoas diferentes, de status diferentes, sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, como é que nós vamos ser iluminados hoje no entendimento dessa palavra? Buscando a revelação do próprio Espírito que revelou essa palavra. Isso significa que sem a ação do Espírito Santo, é impossível que a pessoa possa compreender totalmente o sentido daquilo que está sendo colocado no texto sagrado, é mais ou menos isso? Isso é a questão que o pastor Eliseu falou no começo, do novo nascimento, o nascimento espiritual aí, né? E aquele que nasceu novamente está nesse caminho, né? Bom, com respeito à sua colocação, no sentido que tem cristãos, filhos de Deus de verdade, que escutam essa palavra, mas às vezes escutam de uma maneira negligente, é porque eu acredito que está muito distraído com esse mundo, né? Está na igreja, o corpo está lá, mas a mente está nos compromissos desse mundo, envolvido muito com esse mundo, né?
esqueceu que é um peregrino nesse mundo e está querendo se tornar um turista, né? Algo desse tipo assim. Está lá, mas está ausente. Está ausente. Tem tudo a ver, inclusive, até continuando a citação que o pastor Vanderlei utilizou da parábola do semeador. Ele falou da boa semente, do solo que ouve a palavra e ela frutifica. Nesse caso, seria a exemplificação, a tipificação do solo pedregoso, rochoso, que a palavra cai, ele ouve, mas logo é arrebatada, e também da semente que cai entre os espinhos. Exatamente. Que são as circunstâncias da vida que impedem o crescimento, o frutificar dessa palavra no coração das pessoas. E mais uma pergunta acerca ainda do ouvir, e depois nós já vamos comentar acerca também dos outras partes da mensagem do pastor Eliseu. Ainda para todos os pastores, por que saber ouvir a palavra é tão importante? Existe uma forma correta de se ouvir a palavra e uma forma errada de se ouvir a palavra de Deus, é isso? Tiago, no capítulo 1, versículo 25, a versão que eu estou usando hoje aqui, a nova versão internacional, diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu creio que esse texto responde: atentamente ouvir e disposto a praticar aquilo que ouviu. Que tem tudo a ver com o próprio versículo 22. E o texto que o pastor Eliseu leu também no verso 24 é: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então, todo aquele. O que quer dizer esse todo aquele? Tem um grupo que ouve, tem um grupo que não ouve. Ou seja, tem um grupo que ouve a palavra, entende, mas mesmo assim ele tem a livre escolha de praticar ou não. Eu posso dizer: eu não vou praticar a palavra de Deus, ou eu quero praticar isso. É uma escolha que eu faço diante daquilo que eu ouvi. Claro que o evangelista Marcos disse que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. A palavra de Deus é espiritual. Mas eu acredito também que há aqueles que ouvem, conseguem ouvir a palavra de Deus e sabem o que a palavra de Deus quer dele e requer dele, mas ele simplesmente diz: eu não vou ter o trabalho de fazer isso que Jesus está falando, que eu estou ouvindo, é muito difícil, não é fácil. Aquele que escolhe não se comprometer com essa palavra. Eu não consigo, né? Eu não consigo perdoar, como disse o pastor Eliseu no sermão. Eu não consigo andar 2 milhas, eu não consigo, e acaba não praticando a palavra de Deus. E daqui a pouco nós vamos para um breve momento de intervalo agora, mas daqui a pouco nós vamos voltar aqui com o programa Caminho da Vida, e uma das coisas que nós vamos comentar é acerca do que diz o Salmo 50, dos versículos 16 em diante, acerca justamente desse assunto de ouvir sem praticar a palavra do Senhor, mas também entraremos em outras partes do sermão apresentado pelo pastor Eliseu. Mas não saia daí, daqui a pouco voltamos com o programa O Caminho da Vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515.
Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, conversando acerca de relacionamento com Deus, acerca de ouvir e praticar a palavra do Senhor, acerca da segurança que nós podemos ter nas nossas vidas. E temos conversado bastante aqui acerca da mensagem do pastor Eliseu. Encerramos o bloco anterior falando do Salmo 50, versículos 16 em diante. E eu quero destacar em especial os versículos 16 e 17, que dizem: Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Dá a entender nesse salmo, nesse texto, que Deus está repreendendo aquele que ouve a palavra de uma maneira displicente, de uma maneira a não traduzir isso em vida, de uma maneira até mesmo a fazer com que a pessoa decore alguns trechos da palavra do Senhor, mas sem traduzir isso na sua própria vida. Então, Marcos Estrela, qual é o risco que o cristão corre quando ele ouve a palavra de uma maneira displicente? O que acontece com um camarada que age dessa forma? Bom, a sua pergunta é o que acontece com o cristão que ouve a palavra e não a pratica? Isso. No texto que o pastor Eliseu usou para fazer a sua reflexão, Mateus 7, capítulo 7, no versículo 28 e 29, fala que os ouvintes, a multidão, olhava para Jesus e via nele autoridade. Uma pessoa que falava como quem tem autoridade. Jesus, e diferente dos escribas, os escribas falavam citando outras pessoas, Jesus falava dele mesmo. Então tem essa questão da autoridade. Se você ouve a palavra de quem tem autoridade e não a pratica, você está desrespeitando essa autoridade, E isso vai ter consequência. Fala também da família, da casa, do lar, que ouve essa palavra desse que tem autoridade e não a pratica, e isso vai ter consequências desagradáveis na vida desse indivíduo. Que espiritualmente ele não está sendo alimentado com essa palavra de quem tem autoridade. Então é um desrespeito à autoridade e à palavra de quem está falando. Isso vai ter consequências. Num lar onde tem autoridade, existe segurança. Num lar onde não tem autoridade, existe a insegurança. Então, num lar cristão que tem autoridade cristã, autoridade de Cristo, em ouvir a palavra e praticar, essa vai ter segurança, vai construir sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra desse mesmo Jesus que tem autoridade e não a pratica, constrói sua casa sobre a areia, e vai vir a tempestade da vida e vai balancear e derrubar também. Uma das coisas que ficou claro na mensagem, até já mencionamos esse texto, já pregamos sobre essa mensagem em outros programas, um programa anterior a esse, e tanto naquele programa quanto nesse, uma das coisas que ficou nítido é que a tempestade vem. A tempestade vai vir sobre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha ou aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E eu gostaria que os pastores falassem um pouco mais acerca de, ao final das contas, qual que é a grande diferença então? Qual que é a grande diferença de seguir ou não esse Cristo, uma vez que a tempestade vai se abater sobre ambos? Eu li uma reportagem na Veja, esses tempos atrás, que dizia, a reportagem, que 30% dos casamentos se desfazem em 5 anos. Em 5 anos, 30% dos casamentos eles se desfazem, há uma separação. E eu fiquei pensando, por que será que há esse índice tão grande? Alguns no primeiro ano, alguns no segundo ano, mas dentro de 5 anos, 30% dos casamentos se desfazem. E aí eu fiquei pensando, por que será que isso acontece? É a construção que está errada. As pessoas não querem construir da maneira correta. Elas não querem ter esse trabalho de construir da maneira correta. E quando a gente não constrói da maneira correta, desaba, cai. Eu estava vendo uma construção num jardim aqui em Maringá, e a construção simplesmente caiu. Aí eu fui lá conversar com o rapaz, por que caiu metade dessa construção? Aí ele me disse, porque o construtor não fez alicerce em alguns cantos da casa. O alicerce foi muito ruim. Então, quem constrói um alicerce ruim, a casa vai ruir mesmo. Não tem vai jeito. Cair. Eu acredito, uma coisa interessante também, pastor Luiz, que no bloco anterior nós falamos da questão da dificuldade de ouvir, porque se ouve e não pratica. Eu quero trazer essa ideia pensando nas famílias. Eu acredito que hoje existem muitas vozes dizendo muitas coisas em nome de Jesus. E para os imaturos,
acaba se perdendo um pouco nisso aí. Acaba um pouco ficando meio confuso nisso. A sociedade hoje está um pouco confusa. Quer questões políticas, questões éticas, morais, e também, infelizmente, na religiosidade existe muitas vozes dizendo muitas coisas, do fruto só do coração do indivíduo. Faz com uma boa intenção, mas faz sem entendimento. Então existem muitas vozes dizendo muitas coisas em nome de Jesus, e tem muita gente construindo o seu lar sobre essas vozes, né? E não naquele que tem autoridade, que é Jesus. E ainda nesse exemplo que o pastor Vanderlei e o Marcos usaram e citaram a família, e essa pergunta, mas por que as famílias não estão se sustentando? A palavra de Deus tem orientação para a estrutura da família. Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, 1 Pedro 3 vai falar sobre os relacionamentos. Então, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos pais, o papel dos filhos, o que é que Deus espera de cada um, como é que é vivido o amor sacrificial, como é que é vivido o respeito. Então, mas como o pastor Vanderlei disse, não há uma confiança hoje, ou então talvez uma coragem para colocar isso em prática, porque vai falar muitas vezes de renúncia, de entrega. Então, aí a palavra do Marcos Estrela, muitas vozes, são muitas pessoas, muitas tendências, muitas opções hoje oferecidas. É por isso que, indo por esse caminho, as famílias estão com a estrutura tão falha, não há fundamento, e quando vem então a dificuldade, aparece imediatamente a ideia de separação, e os filhos vão surgindo dessas separações de uma forma assim espantosa. Desculpa, pastor, mas só fazendo um parênteses, a própria mídia é uma voz, né? E uma voz forte, né? Exatamente. Nesse final de semana eu estive na nossa congregação a fazer profissão de fé e batismo, ministrar Santa Ceia, e o pastor Paulo Andreus, que estava pregando, ele citou um dado que eu fiquei alarmado. Ele estava pregando acerca do papel do homem, a importância do homem assumir o seu papel, e ele disse que nós chegamos a um ponto em que a omissão masculina, em que o homem não fazer o seu papel dentro de casa, isso é algo tão comum e tão gritante que pode ser constatado até mesmo pelo próprio IBGE, que lançou na última pesquisa, lançou dados estarrecedores acerca de quantos lares são governados por mulher, porque os homens estão fugindo dos seus papéis, estão abandonando os seus papéis. E tem tudo a ver com isso que o pastor Eliseu e o pastor Vanderlei falaram. Quando Deus aponta um caminho, quando Deus mostra uma responsabilidade, muitos de nós não queremos abraçar, porque isso se torna pesaroso, se torna algo desgastante. Uma palavra como essa, a gente já sabe que vai vir uns e-mails aí, dizendo que a gente então está sendo machista, que a Bíblia é machista, que a religião cristã é machista. Então a reação a isso, nossa, não é machista. O que nós temos são orientações que Deus dá de uma forma até racional. Alguém teria que ocupar o papel de cabeça, alguém teria que auxiliar, os filhos teriam que andar por um caminho traçado de obediência, e Deus colocou isso em sua palavra. A pergunta é, o que está acontecendo aí hoje é em função da obediência ou da desobediência a isso? E eu posso até dizer algo que eu citei lá na Igreja do Jardim Alvorada na semana passada, justamente numa reunião de homens, conversando sobre o papel masculino. Uma das coisas que eu citei é, o machismo é uma desvirtuação da palavra do Senhor. A Bíblia não é machista e aqueles que são machistas estão desobedecendo. Agora, o problema é que a sociedade acredita que o feminismo é a correção do machismo, quando na verdade o feminismo é uma desvirtuação igual, só que para o lado contrário. É tão errado quanto machista, só que na direção contrária. Marcos Estrela? Essa estatística do IBGE que você acabou de mencionar, está tudo dentro daquilo que eu estava falando anteriormente, a questão da autoridade. O homem é instituído por Deus autoridade da família. Mas essa autoridade, ela tem como primícia não ser o mantenedor financeiro, mas ser o mantenedor afetivo. E espiritual. E espiritual. Está lá em Efésios 5, 22 até 33. Onde o homem deve amar a sua mulher e, se necessário, entregar a sua vida por ela, né? Deve alimentar e cuidar. Está lá no verso 28. Então, esse negócio de machismo acaba por aí. A autoridade instituída por Deus é para cuidar da mulher, da família em si, né? E é justamente isso que está sendo abalado. O IBGE está aí para mostrar. Os homens estão sendo omissos. Os homens não querem abraçar esse compromisso de amar e zelar pela sua família e pela sua esposa. Historicamente, foi meio que a sociedade assimilou que o homem tem que ser só o provedor financeiro. Tudo bem, mas não é só, é afetivo e espiritual. Isso é machismo.
O machismo diz que o homem colocando dinheiro dentro de casa pode sentar na poltrona, comer pipoca, assistir seu jornalzinho. E ter o controle da televisão. Sem precisar fazer mais nada em casa. A Bíblia não diz isso. Não, o machismo diz. Pedro 3 diz que o homem deve viver a vida comum do lar. Exatamente. Quer dizer, ele tem o papel de cabeça, mas vive a vida comum do lar, no seu relacionamento com a esposa e os filhos. A esposa é auxiliar idônea, mas também é a mulher que batalha, que trabalha, que tem a sua voz dentro da estrutura. Provérbios 31 fala disso. Os filhos obedecem em tudo aos pais, porque confiam na autoridade dos pais, que não os irritam. Nós temos aí Colossenses 3, versículos 18 a 21. Abra sua Bíblia depois e veja. Colossenses 3, 18 a 21. Uma família colocando isso em prática. Não haverá como não resistir às tempestades que vêm. É obediência à palavra. Mas é a construção. Essa construção sobre a rocha, ela dá trabalho. Tudo isso que a gente está falando é alicerce. É o alicerce. Essa construção é muito mais fácil construir sobre a areia. Esse dia eu perguntei para uma pessoa, como está a família? Como está o casamento? E aí ele disse para mim assim, estou empurrando com a barriga. Manto. Então... Casamento não se empurra com a barriga, porque senão chega uma hora que cai, né? Então é a construção. Se você constrói bem, e Jesus está dizendo aqui que nós temos que construir sobre a rocha. E para mim essa rocha são as próprias palavras dele. Aquilo que ele fala, nós vamos construindo em cima daquilo que ele vai ensinando, e aí a construção fica boa. Isso não quer dizer que não vai sofrer tempestade. Só quer dizer que vai sofrer tempestade. Estará pronta para a tempestade. Mas ela está firme para as tempestades, porque ela foi construída sobre alguma coisa sólida. E isso faz toda a diferença. Daqui a pouco nós vamos voltar com o último bloco do programa. O pastor Eliseu irá orar por nós e vamos ter 2 recados rápidos, um do pastor Eliseu, outro do pastor Vanderlei, acerca da cantata, repetindo o que já falamos na abertura, mas se você perdeu a abertura não tem importância. Pastor Eliseu e Vanderlei vão fazer um convite a você. Fique aí, não saia, daqui a pouco vamos voltar com o programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida e antes de passarmos para a oração do pastor Eliseu, eu quero passar para o pastor Eliseu e para o pastor Vanderlei para fazerem um convite acerca da cantata que vamos ter nesse próximo final de semana. Pastor Vanderlei? Nós queremos convidá-lo, você que mora naquela região ali do Jardim América, Liberdade, toda aquela região, nós vamos ter uma cantata de Natal, quinta-feira, dia 6. Essa cantata de Natal é o coral da Igreja Central de Maringá que vai estar conosco lá. Então você é o nosso convidado para estar lá. Se você quer receber uma mensagem cantada muito maravilhosa, participe conosco. Que horário? Às 20 horas, lá na Avenida dos Palmares, 813.
Depois da Osíris, sobe mais 2 quadras, a nossa igreja fica ali na Avenida dos Palmares. E depois os horários de culto lá, quais são, pastor, se a pessoa quiser ir no fim de semana? A escola dominical às 9h30 da manhã, no domingo, e o culto às 20 horas às 19 horas, domingo à noite. Marcos Estrela também tem um comentário a fazer? Eu gostaria de convidar todo o povo de Iguatemi, se tivesse a oportunidade de nos visitar, a congregação da Igreja Presbiteriana, que fica na rua Virgínio Ferreira Teixeira, a rua do Cartório, próximo ali a Sanepar, número 1293. Apesar que nesse domingo nós estaremos na Presbiteriana Central de Maringá por conta da apresentação do coral e da orquestra. Essa mesma cantata que o pastor Vanderlei cantata, falou. isso, do que o pastor Vanderlei acabou de dizer, só que quinta-feira estará no Jardim América. Domingo será na Central, e toda a congregação de Iguatemi estará na Central. Mas no próximo domingo esteja conosco lá às 19h30. Pastor Eliseu? Então, essa cantata realmente está sendo bem veiculada na Igreja Presbiteriana Central de Maringá, Avenida 15 de Novembro, 1163. No domingo, agora dia 9, às 19 horas. E na segunda-feira, que é o dia 10, às 20 horas. É a cantata cantata com coral, orquestra e teatro, As Boas Novas. Você é nosso convidado. Aí eu quero dizer que todo o pessoal da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá já está intimado pelo seu pastor, viu? Estou intimando para que nós nos encontremos lá na segunda-feira. Domingo, todos lá na igreja, e na segunda-feira eu com todo mundo. Eu quero ver todas as minhas ovelhas queridas lá, prestigiando, assistindo a cantata As Boas Novas, lá na Igreja Presbiteriana Central, 20 horas. Vamos então agora ficar com a oração do servo do Senhor, pastor Eliseu Dourado de Lima, e depois nós queremos que você sinta-se abraçado por todos nós do programa O Caminho da Vida. Fique com a oração do pastor Eliseu. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de compartilhar a Tua Palavra através da televisão. E nós cremos que a ação do Espírito Santo vai ensinando, orientando, esclarecendo a Tua Palavra a todos aqueles que de uma forma sincera buscam ao Senhor. Por isso nos ajude, Deus, a compreendermos a Tua Palavra. Nos ensine a ouvirmos a Tua Palavra atentamente, profundamente, e colocarmos a nossa vida, o nosso coração, tudo aquilo que nós temos, que somos diante do Senhor, para serem abençoados por esta palavra. Ó Deus, que este lar que passa, quem sabe agora, por conflitos, por dificuldades, esta vida que está angustiada, experimentando a depressão, aquele pensamento de morte, colocamos tudo isso diante do Senhor, para que haja libertação através do conhecimento da Tua Palavra, porque na Tua Palavra Cristo Jesus é revelado como a única verdade que salva. Aleluia, e uma vez sendo salvo por Ele, a vida está em segurança nas Tuas mãos. Aleluia, abençoe cada vida, Senhor, que de uma forma sincera está se colocando diante do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus. Para o Grupo Tony, segurança se faz com competência, tradição, agilidade, tecnologia. Grupo Tony, seu patrimônio em boas mãos.